Então, ó, vamos lá. Então quer dizer que a moçada da Famerp é isso? E a moçada da FAMEC é isso? Quem vai passar na Famerp aqui? Ah, ajuda bastante. Quem vai passar na FAMECA? Não vai, cara? Vai ou não vai? Então por que você ia levantar o braço, velho? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, deixa eu ver o que eu tenho na mão, né, cara? Padre Albino. É recessivo, né? Não é? Não é? Recessivo, é. Padre Albino, é. Ah, prega o pau, né, velho? Vamos sem dó. Ó, não tem uma... Alguém, vocês querem que eu faça a Famerp ou FAMECA primeiro? Vocês não tem que querer nada, cara. Quem vai fazer sou eu, entendeu? Vocês não mandam nada aqui. Tô brincando. O que vocês queriam? O que você queria? Ah, deixa eu fazer FAMECA, vai. Até mesmo para te segurar. É, para te segurar. Porque daí, ó, eu sei como é que vocês são. Eu conheço vocês. Você acha que eu não conheço vocês? Eu conheço vocês. Aí eu vou fazer FAMERP, vocês vão embora. Então eu te seguro, você faz FAMECA e FAMERP. Você está se preparando para os dois. Mesmo que você não vá fazer a FAMECA, mas está se preparando. Passa pela frente, Yasmin. A gente gosta de ver você. Ah, boba. Então vai, FAMECA, gente. Ó, começou. Sejamos felizes, hein? Todos... Espera aí, cara. Realmente eu estou fodido aqui. Porque, ó... Esse daqui... Tem... Ah, é aqui? É aqui que eu tenho que pegar? É aqui. Era de alguém esse daqui? Não, não era de ninguém esse daqui. Beleza, espera aí. Ah, show, papai. Beleza. Tá bom. Ó, começamos. Amigos. Bom, então vamos lá. Vamos ao que temos. É aquela tradiçãozinha, né? Duinha de elétrica. Aí na segunda fase uminha, pode vir a hidrostática, que parece aqui que veio meio fraca a hidrostática, né? Achou? Que foi? Ó, é a questão da prova da FAMECA. Hã? Nossa, muito obrigado. O senhor sempre me assessorando. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais. Ó, o que temos aí? Questão 42. Questão 42, ok? Olha, cara. Oi? Eu pulei hidrostática? Me desculpe. Me desculpe. 38, então, moçada. Nossa, tô mais perdido que... Meu senhor! Pronto, agora sim, agora eu me encontrei. Ó, questão 38, que não é 42. Questão 38. Prova da FAMECA. Tá, cara, para quem vai prestar FAMECA aqui? Só para eu ter a noção agora, de verdade. Nossa. Beleza, então eu vou prepará-los, viu, moçada da FAMERP? Mas eu acho que é válido, tá, cara? Não são muito diferentes as provas. É a VUNESP que faz, né? Então não são muito diferentes, não. Então, pensa que você está se preparando para a FAMERP também. Ó, questão 38. Um tanque. Olha, eu ia ficar só com 2 alunos na próxima aula, hein? Um tanque contém água até determinada altura. Ao se colocar um objeto no tanque, ele flutua. E, como consequência, a altura de água aumenta 20 centímetros. Bom, sendo a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, e a massa específica da água 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, o aumento da pressão hidrostática, em pascals, no fundo do tanque, devido à colocação do objeto no tanque, foi de... Cara, exercício interessante, hein? Eu nunca tinha resolvido um exercício desse tipo. O cara coloca um objeto, aí o nível sobe. Mas, caramba, a hora que eu coloco um objeto lá dentro, será que a pressão no fundo aumenta?
Aumenta, né, cara? Você coloca alguma coisa lá que tem um peso. Ah, mas tem um empuxo para... Não, mas espera lá. Aparece sim um pouco mais de força. Mas aí você tem um belo caminho. Por quê? Porque o cara fala que ao colocar o bloquinho lá, seja o que for, o que aconteceu com o nível da água? Antes ele estava num nível. E ao colocar o bloquinho, o nível da água subiu 20 centímetros. Uai. Não posso negar. O nível subiu. Se o nível de água subiu, a pressão aqui no fundo continua sendo a mesma que era, sem o objeto? Não, ela vai aumentar, ué. O nível sobe, a pressão aumenta. A pressão aumenta. E ele quer saber exatamente isso, né? Só quanto aumenta a pressão. Você concorda comigo que esse daqui é o ΔP? Havia uma pressão lá no fundo. O fato de subir o nível aumenta a pressão. Então vai ter um ΔP que vale quanto? Como é que calcula mesmo? Pressão de líquido? DGH. Mas eu só quero saber quanto aumentou. Ué, ΔH. Então, moçada, densidade da água, ele deu ou não deu? Opa, 10 a terceira, Jesus Cristo, 10, ΔH, 0,2 metro, sistema internacional, só alegria. Então, se nego for assistir, nego vai achar que está com problema a gravação, né? Ah, deu interferência. Então, 2 vezes 10 a terceira o quê? Você não quer pegar uma apostilinha para você, não? Não? Ó, 2 vezes 10 a terceira... Olha lá, hein? Tá em tempo, hein? 2 vezes... Não quer ser médico? Ó, 2 vezes 10 a terceira o quê? Pascal. Newton por metro quadrado ou Pascal, né? Essa não é a pressão lá no fundo. Essa não é a pressão lá no fundo. Isso daqui foi o que aumentou pelo fato do nível do líquido ter subido. Ok? Maravilha? Show de bola. Bom, então aí continuava, acho que o 39 não, 42, aí sim. 42, bom também. Ó. Né? 42. Não é isso? Ah, então tá bom. Porque o senhor está me assessorando desde o começo, o senhor tem que continuar me assessorando, né? As esferas mostradas na figura estão no vácuo e têm dimensões desprezíveis quando comparadas com a distância de 30 centímetros entre elas. Normalmente quando a gente faz esses exercícios aí de uma esfera atraindo a outra, repelindo a outra, você normalmente despreza o tamanho delas, né? Elas são partículas em relação à distância entre elas. É o que ele está falando aí para assegurar. Sabe-se que a intensidade da força eletrostática entre as esferas vale 3,6 newtons e que elas estão eletrizadas com cargas iguais em módulo. Considerando a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado, é correto afirmar que o valor das cargas elétricas das esferas em coulombs é... Bom, primeira coisa, né? Mesmo sinal ou sinais opostos? Com certeza, o que essas duas esferas estão fazendo? Se repelindo? Mesmo sinal, né? Mesmo sinal. Isso já liberou alguma coisa aí. O que era 20% passou a ser 33,3% de chance. E a questão ele dá mais um detalhe, depois do desenho, segunda linha, elas estão eletrizadas com cargas iguais.
Né? Porque se não fala alguma coisa sobre elas, como é que nós vamos fazer isso, né? Nem que ele fale assim, pitondinho, uma tem o dobro das cargas das cargas da outra, alguma coisa ele tem que falar. Ah, falou que é igual? Falou que é igual. Então uma vale que, a outra vale que, e aí, Pitondo, você acha que hoje vocês vão ganhar, Pitonda? Essa resposta já diz tudo, ó. Tá ansioso? Não, né? Se perder, você vai chorar? Não vai, né? Você não chora, né? Nunca chora. Então, moçada, ó, elas estão se repelindo, cara. Elas estão se repelindo, e como é que se calcula a força elétrica mesmo? KQQ sobre D quadrado. O cara que quer dar duas. Então, não é ação e reação? O que o A faz no B, o B devolve no A, ação e reação. Ele falou 3,6. 9 vezes 10 a 9. Q e Q, posso falar que é Q quadrado? E a distância, moçada, a distância, quanto? 30 centímetros. 3 vezes 10 a menos 1 metro ou não? 0,3 metro, sim? 0,3 metro. Aô, Divo querida! Uhul! Festa do peão esse final de semana lá, hein? Ó, Q quadrado é igual a... Migão, rápido, né? Suponho eu que você está lá esmirilhando. 3 ao quadrado... 9, não é? Então esse 9 com esse 9 aqui, já foi. Ah, então já melhorou. Então, ó, vê se concorda comigo. Ficou 3,6 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 1 foi ao quadrado, ficou 10 a menos 2. Já foi. Dividido por 10 a nona. Então vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 11, né? Menos 11. 10 a menos 11. 36 vezes 10 a menos 12. Rapaz, raiz de 36 é 6. Raiz de 10 a menos 12, 10 a menos 6. 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. São cargas iguais, mesmo sinal. Por isso eu usei Q e Q. Q quadrado. Sem rodeio, senhores. A prova, não sei, é uma prova simples, né, cara? Vai abordar tudo o que você precisa, ele quer saber se você sabe. Mas falar que ele te cobra assustadoramente, não. Mas passa por tudo, né? Ou grande parte. Exercício 43, o básico, né? 43. Idade que pretendo chegar daqui... 15 anos. 15 anos e estou eu lá, pleiteando meus 43 anos. Certo? De ensino de física. Ó, 43, moçada. Um equipamento elétrico de potência 1.200 watts funciona durante 6 horas por dia, durante 25 dias. Sendo o custo da energia elétrica consumida de 31 centavos por quilowatt-hora, ô sonho, não? 31 centavos. Hoje está quase R$1. O valor, em reais, do consumo de energia desse equipamento, no período considerado, foi de? Cara, velho, quantas vezes, não? Quantas vezes já fizemos isso? É isso. Então, tá. Potência, 1.200 watts. Delta T, quantas horas por dia? 5 horas, quantos dias do mês? Nossa, tem que ser estupidez assim?
Hein? Beleza, vocês quererem ser assim ao natural, mas agora que está gravando, vocês vão ser estúpidos? Como é que vão pensar de vocês? Nossa. Nossa senhora. 6 vezes quanto? Muito obrigado. 26? 6 vezes 25, legal. Não estou com a mínima... Bom, aqui também vai. 150 horas, né? 150 horas. Cara, o meu amigão quer. Bichão, me dá o quanto você consumiu em quilowatt-hora. Velho, tá aqui, bicho. A unidade fala por si. Quilowatt vezes hora. Você quer que eu faça isso vezes isso? É isso que eu quero que você faça. Está explícito a unidade, ó. Um vezes o outro. Potência, energia sobre tempo, energia P vezes ΔT. 1,2 está em quilowatt. Hoje de manhã, por exemplo, para quem estava aqui, a gente fez em watt-hora, né? Aí ele vai escolhendo como é que ele quer. O mais usado é o quilowatt-hora. 1,2 vezes 150. Cara, eu já podia multiplicar aqui por 31, né? Por ponto 31, porque eu vou ter o gasto. Enfim, isso daqui está em quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora, segundo ele, 31 centavos. 1,2 vezes 150. X. Cara, X vai dar quanto? 1,2 vezes 150 vezes ponto 31. Sim? E aí? E aí, cara, dá uma olhadinha nas alternativas. Antes de você fazer qualquer coisa, dá uma olhadinha nas alternativas. Quanto que é 150 vezes ponto 3? 150 vezes ponto 3 dá o quê? Mais ou menos 45, não daria 45? Aí você pegaria o 45 daqui e multiplicaria por 1,2. Olha as alternativas, cara. 45 vezes 1,2. 1,2 é quase 1. Próximo do 1. Poxa, 45 vezes 1,2, será que vai dar 86, velho? Né? Se fosse 1,8, 1,9. É aí, cara. É 55,80. Sim, R$ 55,80. Beleza? Maravilha? É nóis, né? 44? 44? Eu não considero o 44 um exercício de física. O 44 não é um exercício de física. Ele deu a equação. Ele só vai te pedir para ficar brincando com as variáveis aí. Ó, quando um fio condutor reto e longo é percorrido por uma corrente elétrica I1, a intensidade do campo magnético gerado por essa corrente, a uma distância D1 do fio, é dado por B1 igual a μI sobre 2πd. μI1 sobre 2πd1. Regra da mão direita, não era isso? Mas nós não vamos lá. Nós não vamos usar nada disso. Ele deu até a equação. Aí ele pergunta, se a intensidade da corrente elétrica for reduzida à metade, põe lá, fio. Se você vai reduzir a corrente à metade, o que vai acontecer com o campo magnético? Põe na equação, reduz a metade o I. Não é reduzir o numerador à metade? Vai cair pela metade o valor do B. Não é isso? Mas não é só isso não. Ele manda reduzir a metade a corrente, que é o numerador. Ixi, perdi tudo. Ó, se a intensidade da corrente elétrica for reduzida à metade do valor inicial, o valor da intensidade do campo magnético gerado por essa corrente em um ponto situado à distância do fio D2 igual a 2D1.
será? Fio, você vai reduzir o numerador pela metade. O valor cai pela metade. E você vai dobrar o D, que é o denominador. Quando você dobra o denominador, o resultado também cai pela metade. Não é isso? Então vai reduzir quantas vezes? Reduz pela metade? Reduz pela metade. 4 vezes. 4 vezes. Então o final vai ser 1/4 do inicial. Sim ou não? 44. Mi I sobre 2 pi D. Isso daqui era antes. Depois. B1. B2. Bananas de pijamas sendo as escadas. Ó, o que vai acontecer com o I? Vai ser quanto I? Quanto que é o I? Ainda tem nesse videogame o I? Ó, I sobre 2. 2π, o que vai acontecer com a distância? Dobrou. Rapaz, a hora que você faz essa conta aí, ó, não querendo brincar com esse 2π, não querendo brincar com ele, vai ficar mi I sobre 2π 4D. Tá, eu não queria brincar não, só para você enxergar. Tá certo isso? Ó, só para você enxergar o que aconteceu. Antes era isso, agora é isso. O 2π é comum, não é? O que aconteceu com o B2? Caiu quantas vezes? 4 vezes? Também tem outra, hein? Deu dúvida, divide um pelo outro, não era isso? Não era isso mesmo? B2 sobre B1. Então vai. B2, mi I sobre 8πd. B1, mi I sobre 2πd. Mi I, 8πd. 2πd. Mi I. 1/4 B2 sobre B1, 1 sobre 4, 0,25. Você mandar para lá o B2 dá 0,25 B1. Certo, queridos? Certo, colegas? Beleza? Bom, aqui se vale a lembrança, né? Qual que é a pegada mesmo? Um fio... Lembrando pela 18ª vez, um fio gera o que ao seu redor? Campo magnético ao seu redor. Sim, aqui estaria entrando, aqui estaria saindo. E o campo gerado por essa corrente, permeabilidade vezes a corrente do condutor, 2π, D, a distância entre o fio e o ponto que você quer. Nesse caso, ele diminuiu a corrente pela metade. Ixi, vai ser menos intenso. E pegou pontos que estavam mais longe. Pontos que estavam mais longe. Vai diminuir o campo. Muito obrigado, senhores. Ó, continuando aí, mais um pouquinho. Se fosse a provinha... Eu acho que agora eu estou entendendo, cara. Agora eu estou entendendo que estava tudo aqui para a gente usar. Estavam os 3 aqui, entendeu? E você não me fala. Você me rebenta, velho. Você me rebenta. Ó, não. Não tá não, hein? Não tá não. Fameca. Fameca. Conhecimentos específicos. É nós. Albinão. Ó, tá lá, moçada. Questão 19, senhores. Questão 19.
Ó, friamente calculado, hein? Vai dar tempo de resolver tudo, não se preocupe. 19, gente. Será que vai? Questão 19. Questão 19, vamos e convenhamos, cara. Não é nada da FAMERP. Acho que é na prova da FAMERP que está o outro lá. Preparados? Está aí com a provinha? Seria 21, né? Página 21. O gráfico representa a intensidade da corrente que passa por um condutor não ômico em função da diferença de potencial aplicada a seus terminais. Sempre eles, né? U e I. Tensão e corrente. Qual a razão entre as potências dissipadas por esse condutor quando em seus terminais são aplicadas as diferenças de potencial 6 volts e 3 volts? E ele nomeia lá, quanto que é o P6 sobre o P3? Cara, então você percebeu pelo grafiquinho que quando a tensão é de 3 volts, está perfeito aí o negócio. Quanto que vai valer a corrente, moçada? Pois não? 0,2? 0,2. Tamo junto, hein? Hashtag tamo junto. Então 0,03. 0,3 nada, cabeça de pau. 0,2. Tudo bem? Então tá bom. E quando a tensão é de 6 volts, a corrente vale quanto, moçada? 0,25. Então, na hora que eu vi o 0,25 maior que o 0,2, eu falei, meu Deus, abalaram a matemática. Mudou tudo. Mudaram as estações. Nossa, vamos chorar? Então, ele quer quem sobre quem? P6 sobre P5. Meus queridos, com o que temos, vocês já conseguem ver potências ou não? Pio, não é o famoso pio? Eu tenho I e tenho U, eu tenho par ordenado. Então eu acho que fazer P6 sobre P3 pode ser IU, I6, U6 sobre I3, U3. Tudo bem? Concorda que esse daqui vai ser o U3, esse daqui é o U6, esse é o I3, esse daqui é o I6. E acabou, cara. E era isso que você queria? Era isso que eu queria. Então vai ficar 0,25 vezes 6, dividido por 0,2 vezes 3. Moçada, corta o 6 com 3 ou não? 2. Cara, quanto que é 2 dividido por 0,2, irmão? Grosso. 2 por 0,2, 10. P6 sobre P3, 2,5. É isso? 2,5 o quê? 2,5? Nada. Você está dividindo potência por potência. Não vai meter um watt lá não, hein, velho? É watt sobre watt. P6 é 2,5 vezes maior que o P3. E ponto final. Tá bom?
Olha o item B. Cara, se você está olhando pela primeira vez, mas presta bastante atenção. Eu não nego que isso podia estar na prova da FAMERP. Pelo estilo que foi, podia muito estar lá. E completamente resolvível. Ó. Associa-se esse condutor em série com um resistor ôhmico. Ei, associa-se esse condutor em série com um resistor ôhmico de resistência elétrica 10 ohms. Qual é a diferença de potencial em volts que se deve aplicar entre os extremos dessa associação para que nela circule uma corrente elétrica de intensidade 0,2 ampere? O cara, o grafiquinho que ele está mostrando é o grafiquinho do condutor, não é? Ele fala que é um condutor, não sei o que, não sei o que. Agora, o que ele fala que ele vai ligar? Ele vai ligar esse condutor. Vou fazer ele assim, ó. E ele fala que esse condutor vai estar o quê, moçada? Em série com uma resistência de quanto? 10 ohms. O cara, uma coisa é fato. Ao observar o gráfico, ele quer que passe pelo condutor qual corrente? 0,2 ampere? Oba, beleza. Você sabe que quando aqui passar 0,2 ampere, aqui pela resistência passará 0,2 ampere. Simples, velho, simples. Então, pelo gráfico, legal. Legal. Né? O condutor, quando a corrente for 0,2, quanto que vai ser a tensão, moçada? Quando a corrente é 0,2, a gente até fez no exercício aí, a tensão é 3 volts. Sim? Bom, então já descobri uma coisa. Aqui tem uma tensão de 3 volts. Beleza? Algo importante. E no resistor? Dá para descobrir U ou não? R vezes I, o bom e velho, eterno. Eterno. 10 vezes 0,2, 2 volts. Cara, qual que é a perguntinha do cara mesmo? Qual é a... Qual a diferença de potencial em volts que se deve aplicar aonde? Entre os extremos dessa associação. Aqui tem 3, aqui tem 2. Entre os extremos dessa associação é o quem? Tanto o condutor quanto o resistor? Se os dois estão em série, o que você faz com as tensões? Soma. Então, ó. Como estão em série? Como estão em série, o total 3 mais 2. 5 volts. Campeão, pensa no teu ano, cara. Já fizemos coisa bem mais forte do que isso. Bem mais. Mas é óbvio que a hora que você mistura aqui, mistura ali, lê o gráfico, papapá, às vezes dá uma dúvida, né? Mas... Beleza? Quer fazer outro? Quer ir para o intervalo? Intervalo, né, cara? Hã? Intervalo, né? Oi. Uma linha de transmissão, questão 20, seria a página 22 lá. Uma linha de transmissão de energia elétrica é percorrida por uma corrente contínua de intensidade 800 amperes. Num local
em que o campo magnético terrestre tem intensidade de 5 vezes 10 a menos 4 Tesla. 5 vezes 10 a menos 4 Tesla, campo magnético terrestre. Os fios da linha podem ser considerados retos e longos, e têm direção perpendicular à do campo magnético terrestre no local. O fio tem direção perpendicular ao campo magnético terrestre no local. Calcule a intensidade da força em newtons, devida à interação entre a corrente elétrica e o campo magnético terrestre em 1 metro de um dos fios. Cara, eu acho que o caminho é esse. Para e lê de novo, cara. Para e lê de novo, porque ele fala que o campo magnético terrestre é perpendicular ao fio. Aí eu te pergunto, que fio? Que campo é esse? Cara, não imagino. Mas eu sei que eles são perpendiculares. Então, sei lá se eu tiver uma vista aérea, não me pergunte. A única coisa que ele falou que eles são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, pode ter uma corrente aqui? Pode. Pode. É fato que essa corrente gera o que ao seu redor, moçada? Gera campo magnético, não gera? Mas não é isso que ele quer. O exercício não quer nada disso. Que eu gero campo ao meu redor, eu gero. Não. Ele está falando que algum outro gera campo. Quem é o outro que gera campo magnético, segundo ele? Campo magnético de quem? Terrestre. Da Terra. Da Terra. Tem um campo magnético terrestre? Tem. Para onde? A ponta do norte para o sul, as linhas vão do norte para o sul, é isso? Saem do norte, chegam no sul? Pouco importa. São perpendiculares. Cara, se eu fizer isso daqui, você permite ou não? Um campo dessa forma, ele é ou não é perpendicular a essa corrente? Sim. Agora, você acha que o campo magnético terrestre ocorre aonde? Todos os pontos aí. Então, cara, sabe que exercício que é esse? É o exercício em que um fio está dentro de um campo magnético. O fio está imerso num campo magnético. Óbvio que ele faz o dele. Mas o dele interage com esse, que ele chama de campo terrestre, enfim. E se um fio é colocado dentro de um campo magnético, o que ele vai sentir? Uma força. FBI. 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 B, saindo. I, para cima. Cadê o F? Para a esquerda. Para a direita. Mas eu não sei como é que eles estão. Eu só sei que eles são perpendiculares. Eu não vou nem mostrar essa força para você, cara. Eu só sei que ela vale quanto? Quanto vale a força magnética que atua num fio? Bilau sem tetinha. E te pergunto, por que ele falou que eles eram perpendiculares? Para que sejam seno de 90 graus entre o campo e a corrente. A direção e o sentido deles, eu não imagino como são. Quer dizer, imagino, né? Mas é 90 graus. Seno de 90. Quanto que ele falou, galera, que é o campo magnético terrestre? 5 vezes 10 menos 4. Quanto que é o I? 800 amperes. Ele fala que essa força vai atuar em quantos metros do fio? 1 metro. Quanta bondade. Mas quanta bondade, gente. Vezes o 100 de 90. 100 de 91. 800 vezes 5. 4.000, não é isso?
4.000 vezes 10 a menos 4. 4 vezes 10 terceira vezes 10 a menos 4. 4 vezes 10 a menos 1. Sim ou não? Tudo bem? O fio foi colocado no campo magnético terrestre. Ele sempre é colocado. O campo magnético, por si só, já faz uma força nesse fio. Sim? Tudo bem? Beleza. E aí ele vai para o item B. A figura mostra dois fios dessa linha. Dois fios dessa linha, ele falou que era uma linha de transmissão. E o ponto M. E o ponto M, equidistante de ambos. A corrente elétrica é perpendicular ao plano do papel e está entrando na folha no fio A e saindo da folha no fio B. Se o ponto M, aliás, se no ponto M a intensidade do campo magnético gerado pela corrente no fio A tem intensidade de 8 vezes 10 a menos 5 Tesla, calcule a intensidade do campo magnético em Tesla resultante da ação das duas correntes no mesmo ponto. Só que, queridão, olha o que ele fala. Ele fala que o ponto M é equidistante. Cara, começa pelo fio A. O fio A você percebe que tem uma corrente entrando ou saindo? Lembra, é aquele tubo. É uma tubulação, cara. Tubulação. É um fio, né? Uma fiação aqui, ó. E esse fio está passando por aqui. A corrente está entrando. Cara, mas ele fala que é no ponto M. Então, recordando, a corrente gera o que ao seu redor? Campo magnético ou não? Se a corrente gera campo magnético ao seu redor, é como se ela fosse o centro de um círculo imaginário. Ela é o centro de um círculo imaginário. Beleza? Beleza. Cara, lá no ponto M, ela gera um campo para onde, moçada? Ó, esse círculo está no sentido horário ou anti-horário? Sentido, sentido, sentido? Horário. Então aqui eu vou gerar um campo tangente a esse círculo B. Se ele chamou isso daí de fio A, esse daqui é o IA, né? Vou chamar de IA. Esse é o BA. Please, quanto que ele falou que é o BA? Ele falou qual que é o campo gerado por essa corrente, nesse ponto. 8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Agora tem outro fio, moçada. Tem o fio B. E o fio B, a corrente está saindo. É um fio que tem uma... né, o fio está passando por aqui. E a corrente está saindo. Gera campo ao seu redor ou não gera? Mas ele quer aonde, moçada? Especificamente aonde? No ponto M. Especificamente aqui no ponto M. Pensa que esse fio é um outro círculo. E que... como é que é o campo aqui agora, gente? Horário, anti-horário? Anti-horário? As linhas do campo aqui seguem o sentido anti-horário? Mas eu quero lá no ponto M. Tem que ser uma tangente. Eu vou falar que esse daqui é o campo do B. Ok? E eu te pergunto, qual dos dois tem mais corrente? O fio A, onde a corrente está entrando, ou o fio B, onde ela está saindo? São iguais. Ah, depende também da distância dos fios até o ponto. As distâncias não são iguais? Que conclusão que você chegou sobre o BA e o BB? Se IA é igual a IB, e DA é igual a DB, que é a distância dos fios até o ponto que você está estudando, sim? DA é igual a D. DB é igual a D. Cara, então... como é que vai ser o campo mesmo? O campo gerado por um fio μi sobre 2πd. Ó, ele já tinha feito um exercício sobre isso
na prova de conhecimentos gerais, né? Ó, tô te dando uma dica, hein? Vai aparecer lá. Então, BA é igual a BB. E ambos valem quanto, gente? 8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Quanto que é o campo resultante, senhores? Somos 2 ou não? BA mais BB? 2 vezes 8 vezes 10 a menos 5. 16 vezes 10 a menos 5. 1,6 vezes 10 a menos 4. O que, senhores? Tesla. Sim ou não? Perguntas? Olha, cara, óbvio que você teve que se expressar, era dissertativo, mas não era difícil também não, hein? E assim, você até fica na dúvida, né? Fala, mas será que é só isso mesmo? É isso. Beleza? Bom, mais. Prova da FAMERP. É nóis. É nóis. Prova da FAMERP. Albininho. Albino. Oba, achou uma aqui. Ó, moçada. Cara, questão hidrostática. Onde está a hidrostática? Não tem. Muito bom, viu? Questão 39, questão 40, cara. Dos conhecimentos gerais aí, 39, 40. E dá para arrebentar também com a boca do balão. É concorrência, né, velho? Concorrência é forte, é alta, mas dá para arrebentar com a boca do balão, velho. Dá. FAMERP. Imaginou? Logo ali. Ó, 39, moçada. A figura mostra esquematicamente um tubo de raios catódicos, no qual os elétrons são emitidos pelo cátodo e lançados no sentido da tela pelos eletrodos aceleradores. Beleza, cara. Então, vai ser acelerado. E aí o negócio é o seguinte. Suponha que um elétron, cuja massa e módulo da carga elétrica valem, respectivamente, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg e 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, penetre entre os eletrodos aceleradores com velocidade desprezível e saia com velocidade de 4 vezes 10 a sétima metros por segundo, beleza? Partiu do repouso e sai com uma velocidade de 4 vezes 10 a sétima. Nessa situação, é correto afirmar que a diferença de potencial em volts entre os eletrodos aceleradores é, em valor absoluto, próxima de... Cara, peraí, o elétron foi acelerado. Se ele foi acelerado, é porque ele perdeu qual energia e ganhou qual energia? Perde a potencial eletrostática, não é isso? E transforma em cinética. Legal. Ah, tem cargas, né? Tem as cargas lá que vão acelerar ele. Ele deve sair de um potencial menor e ir para um potencial maior. Né? Do negativo para o positivo. É isso que o elétron gosta. O que ele quer saber? A diferença de potencial. Cara, para quem estava aqui hoje de manhã, nós fizemos alguma coisa desse tipo. Alguma ou algumas. Trabalho para você levar ele de A até B é que VA menos VB? Sim?
Mas, juntando com a parte da mecânica do Pedrão, o que nós sabemos? Que o trabalho é o que mesmo? Variação da energia cinética. Variação da energia cinética. Sim? Então vai dar Q vezes U. O que o exercício quer da gente mesmo? A diferença de potencial. Então ele quer o U. Porque o elétron se move justamente porque há diferença de potencial. Sim? A gente conversou hoje de manhã ou não? Variação de energia, energia cinética final menos energia cinética inicial. Q vezes U. Cara, quem você fala que é energia cinética final? M V final ao quadrado. MV final ao quadrado sobre 2, menos, quem você fala que é energia cinética inicial? Diz que o elétron, moçada, diz que ele vai partir do repouso, e ele vai chegar a qual velocidade? 4 vezes 10 a sétima. Cara, então a energia cinética inicial vale? Vale zero, né? MVI quadrado sobre 2, mas a velocidade inicial é zero. É igual a Q vezes U. Sim or not sim? Massa dele, 9,1 vezes 10 a menos 31. Velocidade que ele vai ter, então, 4 vezes 10 a sétima ao quadrado, sobre 2. Carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vezes U, que é o que eu quero. Então vai ficar 9,1 vezes 10 menos 31. 9,1 vezes 10 a menos 31. Vezes 16. Vezes 10 a 14. Certo? Dividir por 2. 1,6 vezes 10 a menos 19. Vezes U. Cara, você corta 1,6 com 16, sobrou 10. Então esse U aí, ó, 9,1 vezes 10 a quanto, gente? Vezes 10 a 16, é isso? Aqui 31 com 10, 10 a 31 com 10 é 10 a 30. Com 14, 10 a menos 16. 9,1 vezes 10 a menos 16. Dividido por 2 vezes 10 a menos 19. Já passei o 10 a menos 19 aqui, hein? Tchau. É igual a U. Cara, se eu não estou enganado, isso daí dá 4,6? É isso? 4,6, né, aproximadamente aí, vezes 10 a terceira volt. Sim ou não? Beleza? Ó, eu vou te ser sincero, cara. A carga é negativa. A carga do elétron é negativa. Então, sabe o que iria acontecer no final? A diferença de potencial ia ser negativa. Mas ele não se preocupou com isso. Tá? Ele não dá valores positivos, negativos, nada disso. Também não me preocupei. Tudo bem? Beleza. Questão 40. Cara, enquanto eu apago, você tenta fazer a 40. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Tenta fazer a 40 aí, cara. Dá uma lidinha nela.
Foi. Ó, a figura mostra um solenoide colocado sobre uma superfície horizontal, ligado a uma bateria e visto de cima para baixo. Show. O campo magnético gerado por esse solenoide será semelhante ao de um ímã em forma de barra. Também sobre uma superfície horizontal e visto de cima para baixo, corretamente representado por... Moçada, qual que é o sentido da corrente mesmo, cara? Sentido convencional da corrente. Elétrons vêm positivo, sentido convencional da corrente. Sentido oposto ao dos elétrons. É isso, não é? Cara, então faz a tua mãozinha envolver o negócio aí, ó. Ó, ó, ó. Envolveu, envolveu, envolveu. Opa! Olha o campo aqui, ó. Mão direita envolvendo. Olha o campo aqui, irmão. Já entendi. Já entendi. As linhas saem daqui e chegam aqui. Pera lá. Saem da onde? Chegam aonde? Cara, então se isso daí eu tiver que reproduzir isso através de um ímã, que ímã que é? Sai daqui, chega aqui, norte, sul. Alternativa correta, jovem? Alternativa C? Só lembrando aí no solenoide, qual que era a equaçãozinha mesmo? Minha irmã não lava. Mi e N sobre L. Mi, permeabilidade. I, corrente, intensidade da corrente. N, número de espiras que estiverem contidas em um determinado comprimento. Tomara que você venha semana que vem, cara.
Quanto? 120 volts. Foi isso. Ó, tensão total 120 volts. E a tensão de cada lâmpada igual a quanto? Tensão de cada lâmpada 12 volts ou não? 12 volts. Cara, o que nós vamos escrever aqui? Você tem que ligar elas em série, para que elas possam consumir os 120 volts. E que cada uma consuma 12 volts, para que cada lâmpada consuma 12 volts. E no total, consumam 120 volts, devem ser ligadas em série. De quantas lâmpadas? Devem ser ligadas em série de 10 lâmpadas. Faz sentido ou não? Cara, 12 vezes 10, 120. Sim ou não? Mas são quantas lâmpadas? Mas são 200 lâmpadas, não são? Tá, então não vou ligar as 200 em série, porque não vai adiantar. Vou ligar 10 em série e depois 20 ramos, né, que estão em série, que vão ser ligados em paralelo. Como são 200 lâmpadas, tais séries de 10 lâmpadas serão ligadas em o quê? Paralelo. Com o quê, moçada? Quantas associações aí? Com 20 ramos? Sim ou não? Né? Então, vou ter 20 ramos e cada ramo tem 10 em série. Vou ter 200 lâmpadas. Tudo bem? Cara, eu não consigo visualizar um esquema disso. Sim, eu consigo visualizar. Vou colocar 10. Mas e daí? Aí eu vou colocar... Pum, 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 pum. Ah, então põe uma, aí põe aquele... Uma, duas, não sei. Aí põe os pontinhos lá para indicar que você tem uma continuação. Aí fecha com o último. Não sei se precisa. Eu acho que não pode esquematizar. Então, né? Esquematizar, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que coisa, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu colocaria mais uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 ramos. Sim? Em paralelo. E tudo isso ligado ao quê, moçada? A quantos volts? A 120 volts. Cada raminho que tem as 10 lâmpadas, pegará
120 volts. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Pensar que é bom já foi faz tempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Acho que era isso, cara. Não... É isso. Varremos. Calcule a intensidade da corrente elétrica total no circuito em amperes, considerando desprezíveis as perdas de energia elétrica, nos fios condutores e ligações elétricas do circuito. Cara, vamos e convenhamos, hein, cara? O fato delas estarem em série, qual o significado delas mesmo? Todas terão a mesma corrente. Então, se eu achar de uma lâmpada, em uma lâmpada. E aí, moçada, o que vocês falam? O que a gente tem a respeito delas? Qual que é a potência? 3 watts. Qual que é a tensão? Tensão? 12 volts. Vamos achar a corrente ou não? P é igual a I vezes U. 3 é igual a I vezes 12. I vai dar quanto, gente? 0,25. 3 sobre 12, 1/4. 0,25 ampere. Tudo bem? Cara, se cada ramo será percorrido pela corrente de 0,25 ampere, é isso? Sim? Aqui vai ter 0,25. Por todas elas. Aqui também vai ter 0,25. Tudo igual, cara. Ramos iguaizinhos. Se cada ramo será percorrido pela corrente 0,25 ampere e tem-se 20 ramos, então qual que é a corrente total, moçada? 0,25 vezes 20. 0,25 vezes 20. Cara, 0,25 vezes 20? 5, né? 5 amperes. 5 amperes é a corrente total. Certo, senhores? Dava trabalho mesmo, era, né? Esmiuçar, deixar tudo bonitinho. E não perca essa chance mesmo, viu, cara? Não dá de manezão lá, não vai ser preguiçosão não, hein? Não vá ser preguiçosão lá. Você rodopia nessa hora, cara. Escreve. Não perde essa chance, não. Tudo bem? O que mais, hein? Qual? Verdade, 17. Olha eu esquecendo 17, rapaz. Começou. Um bloco de parafina em forma de paralelepípedo, maciço e homogêneo, é colocado em um recipiente contendo 800 centímetros cúbicos de água, ambos em equilíbrio térmico. Observa-se que o bloco flutua com 10% do seu volume acima da superfície da água. Espera aí,
Se 10% ficou acima, significa que 90% ficou o quê? Submerso, imerso. Lembra aquela diquinha, cara? A porcentagem que ficar imersa é a porcentagem da densidade do líquido. Então, a densidade desse corpo é 0,9 da densidade do líquido. Não ficou 90% imerso? 90% da densidade do líquido. Mas tem que colocar no papel, né? A gente tem que reproduzir isso daí. Determine a massa específica da parafina em grama por centímetro cúbico, sabendo que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, meu queridão, lá vamos nós. Parafina, o que ela tem? O que ela tem? Peso. O que mais? Empuxo. Oba, que saudade. Empuxo. Empuxo, dentro do líquido. E aí, o que eu sei? Nesse caso, está em equilíbrio, tudo lindo, tudo maravilhoso. Sei que o peso vai ser igual, empuxo ou não? Está flutuando, está em equilíbrio. Campeão, o peso é igual a empuxo. Tradicional, clássico, exercício clássico, cara. Quantas vezes? mg é igual a dvg. Então vamos lá, de novo. A densidade é a densidade de quem aqui no empuxo? Do líquido ou do corpo? Do líquido. É o volume o quê? Submerso. Gravidade, um abraço. Já foi. Recordando, quando eu penso no peso, é a Terra puxando o corpo. É o total. 100%. A Terra não atrai só o que está imerso ou o que está imerso, atrai tudo, total. Já quando eu penso no empuxo, é só a parte que está imersa. E aí, cara, ele me pede para achar a densidade do corpo. Ele dá algum nome para ela ou não? Massa específica? Posso trocar a massa da parafina? Como é que é mesmo, moçada? A densidade é igual a quê? Massa sobre volume. Massa é igual a densidade vezes volume. Então vai ficar, enfim, ele chamou de massa específica, né? Chamo também. Mi da parafina. Epa, no lugar da massa da parafina. Mi da parafina vezes o volume da parafina. Densidade do líquido. Volume submerso. Cara, Mi da parafina vezes V. Densidade da água ele mandou chamar de quanto? 1. Qual que é o volume submerso, moçada? 90%, 0,9 V. Estamos junto aí? 90% está submerso. 0,9 do volume total, já foi. A massa específica da parafina é 0,9 o quê, senhores? Grama por centímetro cúbico. 90% ficou imerso? Então, minha densidade é 90% do líquido. Se a densidade do líquido é 1. E o item B, ele fala assim, rapidão, ó. Que volume de álcool em centímetro cúbico deve ser misturado à água do recipiente para que o topo do bloco passe a coincidir com a superfície do líquido? A massa específica do álcool é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Cara, ele vai pegar esse bloco e ele quer que esse bloco fique aqui, ó. Ó, aqui está o líquido. Então, é para o bloco ficar exatamente aqui, ó. Responde uma coisa para mim. O que tem que acontecer para ele ficar afundado exatamente nesse ponto? Das duas, uma. Ou ele fica mais denso, um pouco mais denso do que ele era, ou isso daqui fica um pouco menos denso do que era. Aí afunda. Mas aí eu acho que ele quer o seguinte. O que ele fez?
ele vai tornar isso daqui mais denso ou essa mistura menos densa? Ele vai colocar álcool na água, não é? Então a densidade da mistura vai ter que passar a valer quanto, gente? Ah, e fica exatamente ali, ó. Putz, é como se fosse trocar água por água. Ou mistura por mistura. A densidade da mistura vai ter que ter a densidade da parafina. Parafina. Então vai ter que ser 0,9. A densidade da mistura vai ter que ser 0,9 grama por centímetro cúbico. E aí a última perguntinha, como é que calcula a densidade da mistura? Massa da mistura sobre volume da mistura. Cara, quem que é a massa da mistura? O álcool vai ser colocado na água? É a massa do álcool. Mais a massa da água sobre densidade do álcool mais densidade da água. Bichão, última coisa. Coloque na massa do álcool. Posso colocar a densidade do álcool vezes volume do álcool? No lugar da massa da água, densidade da água vezes volume da água? Sobre densidade do álcool mais densidade da água. Acabou. Ó, se isso daqui é 0,9, zero nove é igual. Densidade do álcool, 0,8. Volume do álcool, 1. Qual que era o volume de água mesmo? 800. 0,8 mais 1. Tá certo isso? Cara, se eu não estou enganado, o volume do álcool vai dar 800. Alguém fez? 800 centímetros cúbicos. Vai fazer sentido, porque um tem 1, outro tem 0,8, tem que chegar em 0,9. Vai dar 800. Tudo bem, senhores? Beleza. Em té, gente. Em té, em té, em té. Tchau, tchau.